Olá, pessoal do segundo ano. Vamos agora continuar um pouquinho nossas aulas, falar um pouquinho sobre o reino animal, vamos continuar um pouquinho agora sobre os anelídeos e artrópodes, ok? Esse vídeo será dividido em duas partes. Essa é a parte 1, ok? Vamos começar então nossa aula. Vamos lá. Vamos começar um pouquinho sobre o filho dos anelídeos, ou a anelida, né? Suas características. Aqui a gente tem alguns representantes desse filo, que seria a minhoca e a sanguessuga, e esse animal marinho chamado Neres, ok? Os anelídeos são animais invertebrados de corpo mole, é uma característica marcante, ok? Porém, além de ter corpo mole, possui segmentações, ele é anelado, por isso o nome anelídeo. Ok? Então vejam que tem várias divisões em seu corpo, tá vendo? São anéis, ou também chamado de metâmeros. Vamos lá, simetria. A simetria é bilateral, divide-se em duas partes semelhantes. Possuem 3 folhetos embrionários, são triblásticos, por ter esses 3 folhetos embrionários. São celomados, possuem uma cavidade geral que vai dar origem a outros órgãos. São celomados, são protostômios. O que isso quer dizer? Vai dar origem primeiro à boca e depois ao ânus. E isso quer dizer que esses indivíduos possuem sistema digestório completo. Na superfície externa de algumas espécies, as cutículas epidérmicas possuem pequenas cerdas, é o que vai dar origem às próximas classificações. Essas próximas classificações vai ser possível graças à presença dessas cerdas em maior ou menor quantidade ou quando tiver ausência. Prestem bastante atenção nas características. Vamos agora ver algumas características gerais. Sistema digestório dos anelídeos em geral. Então, o sistema digestório é completo e extracelular. O que quer dizer que vai acontecer apenas no sistema digestório. As células não vão entrar em ação para fazer digestão. Então, a digestão é apenas extracelular e não intracelular. Apresenta um aparelho digestório compartimentado em regiões diferentes, como faringe, papo e moela. Os anelídeos, eles podem ser classificados como carnívoros, herbívoros e alguns são parasitas, como é o caso da sanguessuga. Vamos lá. Sistema respiratório dos anelídeos. A respiração é cutânea, o que isso quer dizer? A respiração vai ser pela pele, vai acontecer trocas gasosas por difusão. Sistema nervoso, formado por gânglios. Esses gânglios aqui, ó, vão passar pelo corpo do animal. Isso vai provocar alguns movimentos relacionados também ao movimento que as minhocas exercitam, que as minhocas realizam. É um movimento tipo sanfona, estende e encolhe, ok? Vamos lá. Sistema circulatório. É bem interessante o sistema circulatório aqui dos anelídeos. Fechado, apresentando vasos pulsáteis, vai ter um coração, né, lateral, vários nódulos que vão ter essa função, promovendo a circulação do sangue. Nesse caso, as minhocas vão ter sangue com hemoglobina, ok? Com hemácias, por isso o tom vermelho do sangue. Vocês vão perceber que alguns animais invertebrados vão ter hemolinfa, né? Que não vai ter hemácias na constituição do seu sangue. Então, não vai ter essa cor vermelha apresentada no sangue nos anelídeos. Sistema excretor, formado por metanefrídeos, né? Esses nefrídeos aqui, que vão simular nossos néfros, ele vai ter a finalidade de liberar as excretas pela lateral aqui do corpo, com a liberação da urina, ok? Isso seriam as excretas. É diferente do sistema digestório. O sistema digestório é completo, com boca e ânus, ok? Continuando, vamos falar um pouquinho sobre a reprodução dos anelídeos. A maioria dos anelídeos, eu vou ler primeiro para vocês. A reprodução pode ser sexuada, sendo algumas espécies monóicas com fecundação cruzada. É o caso das minhocas. Elas vão ter sexos, elas vão ser hermafroditas, vão ter os dois sexos, porém vai acontecer o cruzamento entre ambas. Então perceba, a gente tem aqui, ó, a representação onde tem o sistema genital masculino e a parte feminina, então elas vão se cruzar assim.
vão fazer trocas de material genético, vão fazer trocas de espermatozoides e as duas vão liberar ovos. Esses ovos vão ser envolvidos por esse muco que vai ser liberado no ambiente. Os ovos assim vão se desenvolver e se transformar e nascer várias minhocas. Vamos falar um pouquinho agora sobre as minhocas e a importância dela com o solo. Aí tem uma palavra bem grande, né, chamado humus, que seria a matéria produzida pelas minhocas. Essa matéria produzida pelas minhocas é que, durante a sua alimentação, as minhocas também acabam comendo terra, né? Acabam comendo a terra do ambiente. E a matéria orgânica que ela ingerir, como folhas e assim por diante, frutos. Isso aí entra em um processo de decomposição do sistema digestório e, ao ser liberado, é um adubo bem orgânico, um adubo natural orgânico, muito importante também para a agricultura orgânica. Além disso, as minhocas, ao passar no solo, elas cavam pequenos túneis, onde facilitam a circulação de ar e a circulação da água. Vamos conhecer um pouquinho as classificações dos anelídeos. Vão estar 3 classificações. A gente tem os hirudíneos, que não vão possuir cerdas, por isso esse nome. A gente tem os oligoquetas ou oligochaeta, que é esse nome em latim, oligoquetas, porque vão possuir pouquíssimas cerdas. Essas cerdas vão funcionar como sensores, né, como órgãos dos sentidos aí para as minhocas, vão auxiliar na locomoção, no direcionamento dela. E a gente tem aqui os poliquetas, é o caso do Neres, que é um animal marinho. Vamos falar um pouquinho agora sobre os artrópodes, ok? Olá, pessoal do 2º ano. Como havia prometido, né, esse vídeo foi dividido em 2 partes. Começamos vendo os anelídeos, agora vamos ver os artrópodes, que ainda é animal invertebrado. Então vamos para a parte 2 do nosso vídeo. Vamos conhecer um pouquinho o que seriam os artrópodes e suas características gerais. Filo dos artrópodes. Filoartrópoda são animais dotados de patas articuladas. Vamos entender um pouquinho o significado desse nome. Podes quer dizer pés. Artro quer dizer articulações. Porém, nem todos os artrópodes, eles vão possuir somente... Os artrópodes não possuem somente pés articulados. Vai possuir também asas articuladas, antenas, aqueles que possuem, ok? Então, um nome relacionado a patas, porém, tem outras partes do corpo também com articulações. Vão possuir esqueleto externo, a gente vai chamar isso de exoesqueleto quitinoso, que vai conferir resistência para esses animais e evitar a perda de água. Isso é muito importante, é uma evolução em relação aos anelídeos. E aqui eu dou alguns exemplos de artrópodes: besouro, borboleta, camarão, centopeia, piolho de cobra, entre outros. Olha aqui a imagem, né, de alguns artrópodes. Vamos conhecer um pouquinho, pessoal, o processo de muda ou equidise dos animais, ok? Eu trouxe um vídeo para vocês bem rápido e vou mostrar como acontece isso aí. E depois vou explicar por que eles fazem isso. Pois é, pessoal, esse processo de muda e equidise é a retirada do seu exoesqueleto para que ele possa crescer. Esse exoesqueleto funciona como armadura para os artrópodes. Então, em uma fase da sua vida, para crescer, ele retira seu exoesqueleto. Esse processo é chamado de muda ou equidise. Vamos para os próximos.
Vamos falar ainda sobre algumas características gerais dos artrópodes. Vamos falar um pouquinho agora sobre o sistema digestório. Desde as minhocas, eles já vão possuir o quê? Sistema digestório completo, ok? Vamos lá. O sistema digestório é completo, com boca e ânus, com presença de peças bucais, como mandíbulas, querícelas, entre outros, adaptados à alimentação. Tubo digestório com regiões diferenciadas e glândulas acessórias, que vai auxiliar aí na digestão. A digestão nos artrópodes vai ser apenas extracelular. Não vai ser como os quinidários, por exemplo. Aqui, somente a parte interna do sistema digestório vai fazer essa digestão. As células não vão estar envolvidas, outras células, com esse processo. Vamos falar agora um pouquinho sobre o sistema circulatório dos artrópodes. O sistema circulatório é aberto, com um coração dorsal que bombeia a hemolinfa. Essa hemolinfa seria um líquido que vai ter essa função de nutrir as células e transporte de gases, porém não tem hemácias, por isso que o líquido é um pouco esbranquiçado, amarelado, ok? Sistema respiratório. O sistema respiratório aí nos artrópodes vai variar um pouquinho. Por exemplo, se ele for um animal aquático, a respiração vai ser branquial. Como, por exemplo, na fase larval do mosquito, por exemplo, quando ele está na água, um exemplo do mosquito Aedes aegypti, a respiração ali vai ser por brânquias. Quando ele chegar à fase adulta, que é a maior parte da sua vida, no caso do mosquito, a respiração vai ser traqueal, ok? Então, bastante atenção aí nos detalhes em relação a isso. Então, como é que é feito? Ó, esse tubo, ó, que libera, que manda para a parte interna, tá aqui, da parte externa para a parte interna, os gases, e é assim que vai acontecer a troca gasosa. Sistema nervoso nos artrópodes, constituído por um par de gânglios cerebrais e um cordão nervoso ventral, que vai levar a mensagem, vai levar esse estímulo para todo o corpo. Sistema excretor. Nos insetos é constituído pelos túbulos de Malpighi ou Malpighi, nos crustáceos por glândulas antenais, como glândulas verdes. E nos aracnídeos, além dos túbulos de Malpighi, há também glândulas coxais, que vão fazer essa liberação de excretas, que é muito importante. Nesse caso aqui, deixa-me ver se tem aqui fácil para vocês visualizarem. Sim, não confundam essa liberação de excretas com o ânus. Aqui tá vendo? A gente tem um gafanhoto aqui. Essa produção, essa liberação de excretas pelo tubo de Malpighi ou Malpighi, ok? Vamos agora estudar as classificações dos artrópodes. Então, a gente viu as características gerais, agora vamos para as classificações deles. Trilóptas. Esse é um animal já extinto, porém, se tem vestígios fósseis e foi classificado como artrópodes por possuir essa carapaça muito resistente e com várias divisões. Isso foi possível visualização também, a identificação também e visualização até hoje, graças a essa conservação dos fósseis por conta da sua carapaça resistente. Vamos falar um pouquinho agora sobre as características dos insetos, que também é um artrópode. Como é que os insetos são divididos? O corpo é dividido. O corpo é dividido em cabeça, tórax, que é onde vão estar os pés ou as pernas, e o abdômen, que é onde vai estar tubo digestório e assim por diante, sistema reprodutor. Então, o corpo é dividido em 3 partes. Outra característica importante dos insetos é a presença de antenas. Porém, os insetos podem ou não possuir asas, ok? Essa é uma característica que vai variar. Aparelho bucal dos insetos. Existem várias formas de capturar esse alimento. Ou eles podem ser mastigadores, como é o caso de um gafanhoto, como é o caso das baratas, por exemplo. Eles podem ser sugadores, como é o caso da borboleta, apenas vai sugar. Eles podem ser lambedores, como é o caso da mosca, por isso que a mosca está sempre pousando em regiões, né? A finalidade dela aí é só lamber. E aqui podem ser picadores e também sugadores, ok? Como o mosquito, ele vai picar e vai sugar. Bastante atenção nesses detalhes. Vamos lá. A maioria dos insetos tem reprodução sexuada, são ovíparos, então vão liberar ovos nesse processo. Preciso que vocês prestem bastante atenção nessas palavras que eu grafei aí, né?
eles vão fazer, alguns participam do processo de partenogênese. Nem sempre acontece reprodução sexuada para que tenha produção de novos indivíduos. Na partenogênese, por exemplo, acontece isso. A fêmea vai liberar ovos de qualquer forma, com presença ou não do macho. Porém, ao liberar ovos, só vão nascer zangões. Esse zangão vai ser somente macho. Quando houver o cruzamento entre macho e fêmea, ela vai dar origem, então, a fêmeas, que ele vai chamar aqui de operária, que ao se alimentar de forma diferente, vai se transformar em rainha. Bem interessante, né? Vamos lá. De maneira menos comum, pode acontecer viviparidade, onde o indivíduo vive dentro do corpo da mãe e vai se desenvolver aí, ok? As fêmeas que liberam larvas de ninfa diretamente. Vamos conhecer agora alguns tipos de desenvolvimento, ok? A gente tem aqui a ametábolo, quando o indivíduo nascer semelhante a um adulto, faltando apenas o crescimento, ele nasce idêntico, então não passa por metamorfose, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre metamorfose. Nomes diferentes, vamos aprender agora. Próximo, hemimetábolo. O que é que vai acontecer aqui? O indivíduo nasce semelhante ao adulto, porém, falta desenvolvimento apenas de algumas peças, no caso aqui, as asas. Então, a gente vai chamar isso aqui de hemimetábolo ou metamorfose incompleta. Aqui vai ser metamorfose completa ou chamado de holometábolo. O que é que vai acontecer? O indivíduo vai mudar o seu corpo completamente. Percebam que aí eu tenho a larva, a larva, a pupa, como se ela se encasulasse, e depois eu tenho uma mosca. Isso vai acontecer também com a borboleta, ela vai passar por metamorfose completa. Aqui eu tenho uma curiosidade para vocês, falando um pouquinho sobre algumas ordens de inseto. E percebam aqui, só dos insetos, viu? Percebam aqui que as classificações vão estar relacionadas ao formato da asa, como é que é essa asa. Então eu tenho aqui o exemplo, ó, a mosca, por exemplo, ela é classificada em qual ordem? Na ordem Dipteras. E assim por diante. Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai dar continuidade aos artrópodes. Um cheiro para todos e até a próxima.